Vamos ficar de pé mais um instante. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. É um texto muito conhecido. A maioria das pessoas, até dos cristãos, sabe de cor esse texto, de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. A Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Senhor, nós pedimos, fala conosco, toca o nosso coração hoje, faz-nos entender a Tua palavra, Senhor, que não seja, ó Deus, o raciocínio humano, mas que seja a revelação do Teu Espírito. Faz-nos entender o que o Senhor quer nos dizer, meu Pai. Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Senhor, que a Tua voz seja audível a cada um de nós. Que toda e qualquer outra voz que não é a Tua se cale e nós possamos escutar a Tua voz, ó Deus. Senhor, não nos deixe sair daqui sem receber a palavra que o Senhor preparou para nós. Toca os nossos corações. Nos humilhamos diante de Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar-se, querido. O tema dessa palavra é sementes. Qual o tema da palavra? Sementes. E algo sobrenatural que Deus colocou sobre a terra são as sementes. Aliás, vamos começar pensando nisso. Você mora num planeta chamado... Como é o nome do planeta que você mora? Veja, o planeta que você mora não se chama Caixa Forte. É Caixa Forte o planeta que você mora? Porque se fosse Caixa Forte, a gente tinha que viver pensando em como guardar os negócios, tudo e tal. Não é Caixa Forte. O planeta que você mora não se chama cozinha. Se chama cozinha. Se o planeta que você morasse, né? Se chamasse cozinha, você pensaria em panelas, fogão, geladeira, mas o nome do planeta que você mora, qual é? É terra. Diga para quem está ao seu lado: você mora na terra. Onde é que a gente mora? Onde a gente mora, gente? Pronto, agora já fizemos uma grande descoberta, já temos nota 10 no colégio, porque nós descobrimos que nós moramos aonde? Agora escuta, quem mora na terra devia saber de coisas de terra. Ou não devia? Sim ou não? Mas às vezes a gente não sabe, a gente não entende, por exemplo, que tudo que tem no nosso planeta, tudo que tem na terra, é fruto de semeadura e de... Diga quem está ao seu lado: tudo que tem na terra é fruto de semeadura e de colheita. Amém ou não? Todos nós fizemos aquela experiência no colégio de pegar um feijãozinho, colocar em cima do algodãozinho com água. Você já fez isso ou não? E aí depois você observar o que acontece com o feijãozinho, não é isso? Ele vai brotando até que nasce ali uma plantinha. A maioria de nós já teve alguma experiência assim. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que o fato de o nome do nosso planeta ser terra tem muito a ver. Deus é o primeiro semeador. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus plantou um jardim. O que Ele fez? Além de Ele criar a terra, Ele plantou um. E Ele colocou quem lá no jardim? Colocou o homem e a sua esposa, colocou Adão e Eva. Ele plantou um jardim e colocou o homem. E a Bíblia diz em Gênesis que Deus colocou o homem no jardim do Éden com duas funções específicas. Qual eram? Cultivar e guardar. Diga quem está ao seu lado: cultivar e guardar. Para que o homem estava no jardim do Éden? Cultivar e guardar. Será que o homem guardou o jardim direito?
O fato é que a mulher um dia deu de cara com uma serpente enorme lá, sim ou não? Ah, mas e o guardião, onde é que estava? Porque quem encontrou com a serpente, quem foi? E cadê o guardião? Ele não estava lá para cultivar e guardar? Sim ou não? Aparecesse a peçonhenta, ele era o responsável de mandar ele embora. No mínimo. Deus colocou o homem ali para cultivar e guardar, mas isso não aconteceu. Você sabe a história toda. Eva foi enganada, o homem também comeu e pecou. E a Bíblia diz que, como consequência do pecado do homem, o que aconteceu? Qual foi a primeira coisa que aconteceu? A terra foi amaldiçoada. Preste atenção. Você mora num planeta chamado Terra. Deus foi o primeiro semeador. Ele plantou um jardim, colocou o homem pecou, porque o homem estava ali para cultivar e guardar, ele não cumpriu as suas obrigações, e ele terminou pecando contra Deus. Por causa disso a terra foi amaldiçoada. A Bíblia diz que Deus falou: a partir de agora a fadiga vai tomar a tua vida, a fadiga vai entrar na tua vida. E ainda a Bíblia diz que o Senhor disse que a partir daquele momento nasceriam espinhos. Nasceriam o quê? Espinhos e abrolhos. Então, algo que a terra não produzia, porque a terra só produzia coisas boas. Mas agora ela iria produzir coisas ruins. Ela iria produzir espinhos e abrolhos. E quando nós entendemos tudo isso, nós percebemos a importância de termos um tempo para semear, aprender a semear, aprender a colher, aprender sobre tudo aquilo que deve se fazer Qual o nome do planeta que você mora? Ah, ok. Amém? Se você morasse, se fosse assim, então o nome do seu planeta é Plutão. Então é outra coisa. Mas o seu planeta é Terra. Então, já que é terra, você vai ter que aprender alguma coisa. Então, vamos aprender hoje sobre sementes. Sobre o quê? Deixe-me falar sobre algumas sementes. Primeira semente sobre a qual eu quero falar hoje, porque ainda que no início o homem não soube agir, não soube cuidar, mas hoje ainda dá tempo você fazer alguma coisa. Você concorda e pode dizer amém? Hoje nós vamos começar falando das sementes. A primeira semente que eu quero citar é o maná. Como é o nome da semente? Diga maná. A Bíblia diz em Êxodo 16, 31, o que está escrito aí? Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná, era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. A maioria de nós já ouviu e já escutou sobre essa palavra maná. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles estavam entrando no deserto e eles estavam com fome, não tinham o que comer. Então Deus do céu enviou o quê? O maná. E o maná era como uma semente de Deus. Maná é o pão que Deus dá. Diga quem está ao seu lado: maná é o pão que Deus dá. Quem sabe o que é o maná? Quem sabe o que é o maná? Olha, eu estou balançando aqui. Quem sabe o que é o maná? É a palavra de Deus. A primeira semente sobre a qual eu quero falar hoje é a palavra de Deus que Ele te dá todos os dias. E segundo a palavra de Deus, o maná deveria ser comido diariamente. Comido quando? Não é dominicalmente, como muitos fazem, né? Todo domingo querem comer o maná. Não, é diariamente. A Bíblia diz que deveria ser comido de manhã, antes que o sol esquentasse. Diga quem está ao seu lado: antes que o sol esquente. Por quê, pastor? Porque biblicamente o maná derretia quando o sol esquentava. E o maná é símbolo daquilo que vem de Deus para nós, é símbolo da palavra de Deus. Se você quer saber qual é a primeira, a maior, a mais importante das sementes que Deus nos deu, é a sua palavra, é o maná.
É o maná que está disponível todos os dias para nós e que muitas vezes nós ignoramos, não valorizamos, não entendemos, não buscamos. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento, é o conhecimento da palavra é o conhecimento das coisas de Deus, é o conhecimento no relacionamento com Deus, e esse conhecimento vem através da palavra. Você tem que buscar a leitura da palavra, a meditação na palavra, aprender da palavra de Deus, porque essa é a primeira e a maior e a mais importante de todas as sementes. Quando eu pensei num presente para dar aos pastores, à minha equipe nesse final de ano, a única coisa que eu lembrei foi exatamente a palavra de Deus. Eu comprei uma Bíblia nova para todos eles e eu disse: olha, aí está a sua Bíblia nova e eu quero que você possa estar recebendo como o melhor presente desse ano na sua vida. Porque a palavra de Deus é o maior, é o melhor presente de todos. Pergunta a quem está ao seu lado: você tem lido a Bíblia todos os dias? Tem gente que já desviou imediatamente para mim, para não nem ficar olhando muito para quem perguntou. Por que será? Quantos confessam que não tem lido a Bíblia todos os dias? Levanta a mão. Quem não tem lido a Bíblia, levanta bem alto, bem alto, bem alto. Nós vamos envergonhar Satanás hoje. Amém? Ô Jesus. Pode abaixar a sua mão. Você entendeu por que eu estou pregando essa palavra? Entendeu? Porque a primeira semente e a semente mais poderosa, qual é? A palavra de Deus. Nós estamos chamando de maná, que é o pão enviado da parte de Deus para nós. Amém? Segunda semente sobre a qual eu quero falar é a semente das lágrimas. Qual a semente? Salmo 126, versículos 5 e 6, todo mundo sabe de cor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O que nós aprendemos, pastor, sobre isso? Nós aprendemos que a semente das lágrimas é uma semente poderosa. Algum tempo atrás nós tivemos uma campanha chamada Chora que Deus Responde. Lembram-se disso ou não? Quem participou da campanha Chora que Deus Responde? Que nós aprendemos nessa campanha que há um poder tremendo no choro. Quando você aprende que existe uma semente semeada com lágrimas, como diz no Salmo 126, versículo 5. E essa semente das lágrimas representa a perseverança. Representa o quê? A perseverança. Porque a Bíblia diz que aqueles que com lágrimas semeiam. Veja, eles continuam semeando mesmo enquanto estão chorando. E você pode dizer: pastor, eu passei tanta luta esse ano que eu parei. E aí está o problema. A semente das lágrimas é uma semente que diz para você: ainda que você esteja chorando, não pare de semear. A semente das lágrimas é uma semente que está falando para você e dizendo: ainda que esteja doendo, continue semeando. Ainda que esteja causando sofrimento, continue semeando. Alguém um desses dias mandou um vídeo para mim de um corredor, e ele no meio da corrida, numa dessas corridas de velocidade, esse corredor estava ali se esforçando, e no meio da corrida lhe deu uma cãibra. E na hora que deu a cãibra, ele cai no chão. E agora imagine um corredor numa Olimpíada, ou seja, uma pessoa que se preparou não sei quantos anos para disputar aquela corrida, e agora no momento da corrida oficial vem uma cãibra. Mas ele se levanta mesmo com a cãibra. E ele continua a sua corrida pulando com uma perna só, porque a outra está com cãibra. E ele vai pulando com uma perna só até a linha de chegada, mesmo não ganhando o prêmio, mesmo não ganhando a corrida. Mas aquele homem deu uma lição tremenda e
todo aquele estádio que estava parado para ver o vencedor, não aplaudiu aquele que chegou em primeiro lugar, mas aquele estádio se levantou para aplaudir aquele homem, que mesmo com uma perninha só, ele chegou à linha de chegada, pelo seu esforço e pela sua perseverança. Sabe, a vida não é construída só nos momentos bons, a vida é construída também nos momentos ruins. A vida não é só construída no momento do sorriso, no momento da festa. A vida é decidida muitas vezes nos momentos das lágrimas. E a semente das lágrimas é uma semente que precisa ser cultivada muitas vezes. Por isso, não desanime. É a semente das lágrimas, que significa semente de perseverança, e significa também uma semente de proatividade. Diga comigo, proatividade. Por que proatividade, pastor? Porque a Bíblia diz, a quem sai andando e chorando. Ele não fica parado esperando o choro terminar. Ele sai andando e chorando. Ele chora, mas anda. Diga quem está ao seu lado, chore, mas ande. Não. Será que ele entendeu? Então diga para mim, pastor Lau, chore, mas ande. Sabe, o problema é parar. Você não pode parar. É por isso que essa semente é poderosa, a semente das lágrimas, é a semente de continuar, ainda que tenham momentos difíceis, ainda que existam momentos de adversidade, continue andando e chorando, mas andando. Andando e chorando e semeando. Diga quem está ao seu lado, andando, chorando e semeando. Amém? Terceira semente que eu quero falar é a semente não semeada. Qual é a semente? Eclesiastes 11, versículo 4, a Bíblia diz, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Que semente é essa, pastor? A semente não semeada. É o que está escrito. É aquela semente que podia ter sido plantada, mas não foi. Será que nós temos sementes assim na nossa vida ou não? Sim ou não? Todas as oportunidades perdidas são sementes não semeadas. Todas as chances não aproveitadas são sementes não semeadas. E por que elas não são semeadas? Porque talvez a pessoa está vivendo como um observador. A Bíblia diz, quem somente observa, diga quem está ao seu lado, eu profetizo na tua vida, que você não vai ser somente um observador. Alguém disse que existem os assistentes da vida e existem os que escrevem a história da vida. Existem os que assistem e existem os que escrevem. Você tem que escolher em qual dos dois lados estará. Sabe, as sementes não semeadas, elas existem por causa de pessoas que ficam só observando. Algo que eu decidi é que eu vou fazer. Diga quem está do seu lado, eu vou fazer. Você vai mesmo? Vai mesmo ou não? Sabe, basta de sementes não, a semente é muito bonita, pastor, eu estou com a ideia, eu tenho uma ideia, tá, ela é linda, maravilhosa a ideia, mas enquanto ela for só uma ideia, ela é uma semente não semeada, porque você está observando, a Bíblia diz, ainda algo tremendo, que essa pessoa que está vivendo com a semente não semeada, é uma pessoa influenciável em lugar de ser um influenciador. É uma pessoa o quê? Influenciável. Por que eu digo que ela é influenciável? Porque a Bíblia diz, quem somente observa o vento. Então essa pessoa é uma pessoa que é levada pelo vento. Então, se der, não deu, não deu. Meu filho, você tem que determinar, a semente está em você. Nós vamos aprender algumas coisas até o final das sementes, você vai ver algo tremendo. A Bíblia mostra nesse texto ainda, que a semente não semeada é uma semente na vida de pessoas que só sabem cobrar de Deus. Pessoas que só sabem o quê?
Porque a Bíblia diz: quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, olha para onde? Nunca cegará. Pessoas que estão olhando para o céu, sabe? E Deus está dizendo: para que você está olhando para mim? Deus está falando assim: ei, tudo bem, eu sei que eu sou bonito. Eu sei que eu sou o seu pai, sou o Todo-Poderoso. Mas para que você está olhando para mim? Pega as sementes que eu coloquei na tua mão e semeia. A Bíblia diz: está olhando para as nuvens, para de ficar olhando para as... E começa a semear. Diga quem está ao seu lado: para de olhar para as nuvens e começa a semear. Em quarto lugar, quarto tipo de semente que eu quero citar é a semente constante. Qual é a semente? A Bíblia diz, Eclesiastes 11, versículo 6, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde o quê? Não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Diga amém. Sabe qual é a semente constante, pastor? A semente constante é aquela semente na vida de pessoas que aprendem que cada momento da sua vida é uma oportunidade de semear. Diga comigo: cada momento da minha vida é uma oportunidade de semear. Não sei se já aconteceu com você, eu participo de muitos congressos a nível internacional e nacional, e às vezes nós tínhamos 3 reuniões no dia, uma reunião de manhã, uma de tarde e uma de noite. Bem, no culto da manhã, nós tínhamos um momento especial de ofertório. Quando chegava o momento da tarde, o culto da tarde, então havia outro momento de ofertório. E quando chegava no culto da noite, outro momento de ofertório. E eu ficava pensando, mas se são as mesmas pessoas, por que precisamos de 3 momentos de ofertórios diferentes? E um dia o Espírito Santo me disse: em quantas partes do teu dia você precisa da minha bênção? Por isso a Bíblia diz: semeia de manhã e de tarde não pare. Porque de manhã tem uma semente para de manhã, de tarde tem uma semente para de tarde, e de noite tem uma semente para de noite. Amém ou não? São sementes diferentes. Nós precisamos aprender o poder da semente constante. E entender que a semeadura não acaba. Diga quem está ao seu lado: a semeadura não acaba. Fala para ele: enquanto você estiver neste planeta, que se chama o quê? Terra, a semeadura não acaba. Porque tudo que se faz aqui na terra é o quê? Semear e colher, semear e colher, semear e colher. Quando você não está nem semeando nem colhendo, está preparando a terra. Ou não é? É ou não é? Isso é o que se faz no planeta chamado... E você mora nele? Ou você mora na lua? Se você mora na terra, tem que aprender sobre sementes, tem que aprender sobre semeadura. Então a semeadura não acaba. Algo que eu aprendi na minha vida é que a importância de semear sempre é porque você nunca sabe qual vai ser a semente que vai te dar o fruto que você precisa. Sabe, a Bíblia diz: semeia de manhã a tua semente e à tarde não repousa a tua mão, porque você não sabe qual delas vai prosperar, ou se as duas vão dar fruto. Algo que você precisa entender é que nós temos que semear o tempo inteiro, porque, olha, quantas vezes eu fiz esforços grandes para agradar minha esposa. Não sei se já aconteceu isso com algum marido aqui. Fizeram alguma coisa pensando assim que ia agradar demais, e de repente não agradou. Aí outro dia, você nem estava planejando fazer nada, fez uma coisinha assim, negocinho, simples. E a esposa fica feliz, alegre, contente. E você pensa assim: meu Deus,
que negócio é esse? Já aconteceu com vocês alguma coisa, fazer um esforço assim grande e não ver muito resultado, e depois fazer uma coisa pequenininha e ver um resultado grande, sim ou não? Isso é lei da semente. Agora, quem é que se dá bem? Quem semeia constantemente. Porque quem semeia constantemente pode não conseguir numa semente de hoje, mas vai conseguir numa semente de amanhã. Quem semeia o tempo todo pode não conseguir com a semente de manhã, mas vai conseguir com a semente de noite. Então semeia o tempo todo, em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Aqui, o quinto tipo de semente que eu quero falar é a semente dos ventos. Semente do quê? Semente dos ventos. A Bíblia diz, porque quem semeia ventos, os que semeiam ventos, cegarão tormentas. Cegarão o quê? Diga misericórdia. Pastor, que coisa terrível. Às vezes nós não notamos. Sementes geralmente não são grandes. Sementes são geralmente o quê? Principalmente pequenas em relação ao fruto que elas dão. Pequenas. A semente dos ventos é para trazer a compreensão de que são coisinhas pequenas na tua vida que podem te trazer grandes problemas ou grandes bênçãos. A semente dos ventos é para acordar você para pensar o que é que eu estou fazendo. Para acordar você para pensar assim, será que eu estou plantando uma tempestade? A Bíblia diz, por exemplo, que quem provoca o seu amigo cria brigas. E as provocações às vezes vêm com coisas pequenas, sim ou não? Eu atendi uma senhora desesperada porque o marido tinha saído de casa. E eu chamei o marido, porque ele também era da igreja. Eu chamei o marido e eu disse, mas meu irmão, o que aconteceu? Sua esposa disse que estava tudo tão bem, vocês vieram no culto domingo passado e você saiu de casa. Ele disse, pastor, primeiro eu quero dizer que eu saí só de casa, da igreja eu não vou sair. Eu falei, não, irmão, peraí, mas não tô, aqui eu estou querendo ver a tua família edificada. Ele falou, não, pastor, vou lhe contar como é que é a minha esposa. E ele começou a me contar. Ele falou, pastor, minha esposa abre minha carteira, ela confere quantos reais eu tenho de manhã, e quando eu chego de noite, ela abre de novo e confere quantos reais ficaram na carteira. Eu tenho que dizer para ela, onde foi que eu deixei 50 centavos? Se eu não justificar 50 centavos, eu tenho uma semana de uma pessoa muda do meu lado. Se eu não justificar onde eu deixei 50 centavos, vai ser uma semana sem ela falar comigo. Minha esposa, pastor, dorme de calça jeans. Todos os dias. E quando, por um milagre de Deus, nós conseguimos ter um momento íntimo, ela diz para mim, termina logo com esse sofrimento. Essa é a pessoa com quem eu vivo todos os dias, pastor. Eu chamei a irmã, falei, minha irmã, eu gostaria de morar bem longe da sua pessoa, porque eu acho que seu marido tem razão. Eu também não queria ser casado com a irmã, não. Eu acho que nenhum anjo enviado do céu ficaria casado com a irmã. Porque isso não é atitude, irmã. Ah, pastor, eu só queria saber onde ele estava gastando o dinheiro. Irmã, olha o que a irmã fez. Então, às vezes nós esquecemos que coisinhas vão se juntando com coisinhas e se tornam coisonas. Sim ou não? De grão em grão. Nós já ouvimos o provérbio popular. Não é verdade?
Agora, até quando nós vamos deixar que os ventos se transformem em tempestades em nossas vidas? O texto de Oséias é muito claro, o profeta está falando, o profeta está dizendo: vocês erraram, vocês falharam, vocês plantaram ventos e vocês vão colher tempestades, tormentas. Diga misericórdia. Sexto tipo de semente é a semente mirrada. Qual a semente? A Bíblia diz: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Diga misericórdia. Que tristeza é ter uma semente mirrada, uma semente que você semeia muito, mas recolhe pouco. Por quê? Por quê? E o texto de Ageu traz a explicação e diz: porque vocês esqueceram da minha casa. Esqueceram de quê? Da casa de Deus. Vocês esqueceram da minha casa e só cuidam das suas próprias casas. Vocês abandonaram a minha casa, diz o Senhor em Ageu, então eu também abandonarei vocês. Vocês deixaram a minha casa em ruínas, e cada um correu atrás da sua própria casa, por isso a semente mirrou. Algo que eu aprendi na minha vida é que tudo que eu faço pela casa de Deus, Deus faz pela minha casa. Diga a quem está ao seu lado: tudo que você faz pela casa de Deus, Deus fará pela sua casa. É por isso que eu me preocupo e peço a Deus a graça, a misericórdia de ter tudo do melhor na casa de Deus. É por isso que eu busco, ainda não alcancei não. Você não acha que eu não me sinto incomodado de chegar aqui e não termos ar-condicionado? De chegar aqui e não termos algumas coisas como uma poltrona mais confortável para você? Eu me incomodo com isso. Eu gostaria que a poltrona que você estivesse sentado fosse a melhor poltrona que existe no mercado. Eu queria isso. Agora eu digo uma coisa a você: eu tenho feito a minha parte, você está fazendo a sua? Porque a Bíblia diz: a semente mirrada acontece quando nós desprezamos a casa de Deus pela nossa casa. Nós valorizamos a nossa casa e esquecemos a casa de Deus. Tudo que você faz pela casa de Deus vai voltar como bênção para a sua casa. Antes de colocar um tapete na sua casa, você deveria se preocupar em colocar um tapete na casa de Deus. Antes de você colocar uma luz na sua casa, você deveria preocupar-se em ter podido contribuir para colocar uma luz na casa de Deus. Porque tudo que você faz pela casa de Deus, Ele vai fazer pela tua casa. Você pode dizer amém? Sétima semente sobre a qual eu quero falar é a semente comida de aves. Diga comigo: comida de aves. Essa semente está em Mateus 13, versículo 4. A Bíblia diz: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Que coisa triste é quando as aves comem a semente. Nesse caso, as aves aqui não são aves divinas, não são as tuas aves. Essas aves são demônios. São o quê? Demônios. A Bíblia explica isso melhor no versículo 19. A Bíblia diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Veja, que coisa terrível. Quantas coisas Deus já falou com você, mas você não buscou entender, e essa semente virou comida de aves. Coisas que Deus falou com você, mas você nunca buscou entender, nunca buscou compreender, nunca buscou a revelação daquilo que Deus havia falado contigo, porque quando Deus fala alguma coisa, é para abençoar a sua vida. Mas quando nós não nos preocupamos em entender, o inimigo vem e rouba a semente que Deus havia colocado. Diga quem está ao seu lado: você vai recuperar as sementes roubadas. Amém? Oitavo tipo de semente é a semente queimada. Semente o quê? Mateus 13, versículo 5. A Bíblia diz: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou.
e porque não tinha raiz, secou-se. Qual é a semente queimada, pastor? A semente queimada fala de uma vida superficial com Deus. Uma vida o quê? Superficial com Deus. E com Deus não funciona uma vida superficial, porque com Deus só se você se aprofundar. Diga a quem está ao seu lado, com Deus só funciona para quem se aprofunda. Aqueles que querem ficar com Deus na superfície vão ter uma vitória? Não. A Bíblia diz que essa semente superficial, ela vai queimar. A semente tem que ser profunda. Fala de um relacionamento profundo com Deus. Mais um tipo de semente, Mateus 13, versículo 22, é a semente sufocada. Semente o quê? Mateus 13, 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve as palavras, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quanta semente sufocada na nossa vida. Quanta semente que Deus plantou, mas a gente correu tanto atrás de tanta coisa, outras coisas. Nós corremos atrás de trabalho, nós corremos atrás de luxo, de conforto, de tantas coisas. Esquecemos as sementes poderosas que Deus havia colocado na nossa vida. Essas sementes se tornaram sufocadas. Quantas pessoas aqui na igreja que começaram algo para Deus, começaram a se envolver na obra de Deus, começaram a fazer algo para Deus, mas de repente veio alguma coisa, um trabalho, alguma coisa lá fora, e a pessoa se envolveu, esqueceu completamente. E quando você pergunta hoje, você encontra só uma capa daquilo que um dia existiu. É a semente sufocada. Mais um tipo de semente é a semente frutífera. Semente o quê? Ainda bem que existe a semente frutífera. Mateus 13, 23, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Diga amém. Lucas 8, 15, a Bíblia diz aqui, caiu na boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Qual é a semente frutífera, pastor? É aquela quando nós ouvimos com bom e reto coração e somos perseverantes até ver o fruto. Essa é a semente frutífera. Aquela semente recebida de coração aberto. Você pode dizer amém? Eu prego em muitos lugares, para muitos tipos de pessoas. E eu digo a você, tem pessoas abertas e tem pessoas fechadas. Tem ambientes assim que estão, recebendo com alegria a palavra de Deus. E tem outros que estão dizendo, vamos ver o que vai sair. A semente frutífera é aquela recebida com o coração aberto, um coração reto, um coração perseverante para ver o fruto. Amém? Penúltima semente sobre a qual eu quero falar é a menor de todas. Qual é a semente? Está em Mateus 13, versículo 31 e 32, a Bíblia diz, ele propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Diga amém. Qual é a menor de todas as sementes, pastor? É uma semente que nem parece importante. É o reino dos céus. Qual é a semente? A menor de todas as sementes. É o quê? Você olha e não parece nada. O que é? Pastor, esse negócio, fazer célula, o que é isso? É a menor das sementes. Fazer discípulos, o que é isso? É a menor das sementes. Trabalhar para Deus, o que é isso? É a menor das sementes. Mas quando ela é cultivada, ela cresce. Você pode dizer amém? Amém. E quando ela cresce, se torna uma árvore poderosa, grande, e muitos vêm se aninhar nos seus ramos. Meu Deus! Se nós entendermos que o reino dos céus é a menor semente, mas talvez a mais poderosa.
a mais poderosa. E eu quero terminar com o último tipo de semente, que eu chamei de a boa semente. Qual é a semente? E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Qual é a boa semente, pastor? É você. Os filhos do reino, você. Você é um filho do reino de Deus ou não? Sim ou não? Se você é um filho do reino de Deus, você é a boa. E quem plantou você? Quem plantou você? Deus. Ele plantou você aqui na terra. Para quê? Para quê? Para que você vá e dê frutos. E frutos que permaneçam. Você é a boa semente. Bem, aprendemos alguma coisa sobre semente. Vamos recapitular rapidamente quais são os tipos de semente, desde a primeira. Qual a primeira semente que eu falei hoje? Maná, a palavra de Deus, amém ou não? Segundo tipo de semente, a das lágrimas. Semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Terceiro tipo de sementes, não semeada, ficou observando o vento e não plantou. Quarto tipo de semente, constante, de manhã e de tarde, amém? Todo tempo, toda hora. Quinto tipo de semente, dos ventos, a Bíblia diz que quem semeia ventos vai colher tempestade. Você pensou que isso era um ditado popular? Não é, a palavra de Deus. Sexto tipo de semente é a mirrada, quando nós desprezamos a casa de Deus, priorizando só a nossa casa. Deus faz com que a semente que plantemos seja mirrada. Sétimo, qual o sétimo tipo de semente? Comida de aves. Essa semente é aquela quando a gente ouve a palavra, não entende e não procura entender. O oitavo tipo de semente é a semente queimada, que não tem profundidade. E quando nós ficamos na superfície, vamos ter a semente queimada. Nono tipo de semente, sufocada. E qual é ela? Aquela que ouve a palavra, mas os cuidados da vida, trabalho, riqueza, busca dos deleites, terminam sufocando aquela semente que Deus havia plantado. Décimo, a frutífera, que foi semeada em boa terra, é aquela que é recebida com o coração aberto, amém ou não? E o último lugar, penúltimo, a menor de todas, que é o reino dos céus. E em último lugar, a boa semente. Quem é a boa semente? Eu quero orar pelas sementes, pelas boas sementes que Deus plantou nessa terra. Se você é uma boa semente, fique de pé no seu lugar. Como eu sei que você é uma boa semente? Como a gente sabe que uma pessoa é uma boa semente? Jesus disse: pelos frutos conhecereis. Você sabe o que nós vamos fazer amanhã? Sabe? Amanhã estamos começando uma campanha chamada Semeando 2011. Nós teremos 12 dias para semear um novo ano. Porque você não semeia na hora que quer colher, você semeia antes do dia da colheita, amém ou não? Ninguém planta um feijão meio-dia para colher 1h da tarde. A gente tem que plantar alguns dias antes. E nós vamos aproveitar os últimos dias desse ano para semear diante de Deus. Por isso, amanhã à noite, a partir de amanhã à noite, todos nós vamos estar aqui durante 12 dias buscando a face de Deus. Nós queremos reservar um tempo para oração, um tempo para louvor, um tempo para receber uma palavra de Deus. Nós vamos estar quebrantando o nosso coração diante do Senhor, e serão 12 dias de semeadura. 12 dias de derramar o nosso coração diante de Deus, de ouvir a voz de Deus, de alinhar o nosso coração com Ele. Será um dia por cada mês do ano. Você vai se apresentar diante de Deus por janeiro, por fevereiro, por março, por abril, por cada um dos meses. E você vai semear diante do Senhor. Nós vamos apresentar diante de Deus, em cada um desses dias, uma oferta de amor, uma oferta do nosso coração, a disposição do nosso coração, uma entrega de sacrifício, uma entrega daquilo que Deus colocou
no nosso coração. E eu sei que esses 12 dias vão te abençoar para um ano inteirinho. Mas eu quero contar com você aqui. E hoje eu quero que você feche os seus olhos, porque essa palavra é uma palavra introdutória daquilo que Deus quer falar nesses dias. Essa palavra é uma palavra que apenas nos dá a compreensão de que nós estamos na terra, e que aqui na terra só tem semeadura e colheita. Você mora num planeta chamado Terra. Oh Deus Todo-Poderoso. Às vezes, Senhor, nós estamos aqui nesse planeta que o Senhor nos deu, e nós queremos viver como se não tivéssemos que plantar, como se não fôssemos colher. Mas hoje nós queremos nos humilhar diante de Ti, queremos pedir perdão por toda maldição que veio sobre a nossa terra, por causa das nossas atitudes, que assim como Adão, que deveria cuidar e guardar a terra que o Senhor lhe deu, ele não cuidou, ele não guardou, e aquela terra foi invadida pela serpente, e terminou amaldiçoada. Pai, hoje nós queremos ser responsáveis, nós queremos ser conscientes, queremos ser pessoas que assumem a sua posição diante de Ti, porque a Tua palavra diz: tudo o que o homem semear, é isso que ele ceifará. De Deus não se zomba, ninguém pode zombar de Deus. Aquilo que o homem plantar, é aquilo que ele vai colher. É a Tua palavra quem diz, meu Deus. Por isso eu te peço, meu Pai, faz-nos conscientes das sementes que o Senhor colocou na nossa mão, começando pela Tua santa palavra. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. É o maná de cada dia que o Senhor preparou para nós. Essa palavra que é viva cada dia, e que cada vez que nós lemos, ela ganha sentido novo, porque ela não é uma palavra apenas, ela não é apenas uma letra, ela não é apenas um texto, ela é a Tua própria expressão, a expressão da Tua pessoa, meu Deus. Quando nós lemos a Tua palavra, estamos lendo a Ti mesmo. E eu te peço, Senhor, ajuda-nos a comer desse maná todos os dias. Diga comigo: Senhor, meu Deus, eu te peço, ajuda-me a me alimentar do maná todos os dias, semeá-lo no meu coração, na minha mente, porque eu sei que se eu plantar a Tua palavra, eu vou colher frutos de vitória. Senhor, em lugar de plantar maldição, eu quero plantar a Tua palavra no meu coração, como disse Davi, que plantou a Tua palavra no seu coração, para não pecar contra Ti. Eu também quero plantar, semear a Tua palavra todos os dias, no meu coração, na minha mente. Senhor, me ajude a semear a semente das lágrimas. Oh meu Deus, me ajude para não parar de semear, mesmo no meio do sofrimento. Senhor, me ajude a não desperdiçar as minhas sementes. Tu me deste o poder, Tu me deste a graça. Ajuda-me a ter minhas sementes semeadas todo o tempo. Senhor, ajuda-me com a semente constante, de manhã, de tarde, de noite, em todo o tempo. Senhor, não me deixe semear tempestades. Senhor, me perdoe por todas as vezes que eu coloquei
a minha casa na frente da tua. Eu esqueci a tua casa e eu te peço perdão. Eu quero valorizar a tua casa, buscar o bem da tua casa, porque assim eu não terei nenhuma semente mirrada. Senhor, eu não quero que as minhas sementes sejam comidas pelas aves, nem queimadas, nem sufocadas, mas sejam frutíferas para a tua glória. Meu Deus, hoje eu me entrego à menor das sementes, o teu reino, e eu quero buscá-lo, como diz a tua palavra. Busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu entendi que eu sou a tua semente nessa terra, e eu quero dar frutos, e frutos em abundância, no nome de Jesus. Deixe-me orar por você agora. Pai, olha para cada pessoa que está nesse lugar. Nós nos propomos essa semana, os últimos dias desse ano, nós estamos nos propondo, meu Deus, para semear diante de ti. Hoje nós estamos introduzindo, apenas começando, porque a tua palavra é clara, e a tua palavra nos diz que tudo que nós queremos colher temos que semear. É por isso, Senhor, que nós estamos diante de ti nessa noite, e eu quero te pedir agora em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a arrancar as pragas que foram semeadas nos campos. Ajuda-nos a arrancar toda praga, Senhor, como nós vamos fazer amanhã à noite. Toda praga será arrancada, Senhor. Tudo o que foi plantado de maldição será extirpado pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Senhor, eu estou pedindo que nesses últimos dias desse ano nós possamos, com a tua graça, remover toda planta maldita, e todo espinho, todo abrolho, ó Deus, toda maldição seja arrancada, e a nossa terra, a terra que o Senhor nos deu, possa frutificar com as sementes que o Senhor nos deu. Faz de nós semeadores vitoriosos, semeadores que verão o milagre acontecer, semeadores que serão como Isaque, porque a tua palavra diz que Isaque colheu a 100 por 1. Pai, em nome de Jesus, que a partir dessa noite comece um tempo novo, um tempo novo. Perdoa os nossos pecados, perdoa os erros que cometemos contra ti, perdoa, meu Deus, a semente não semeada, as sementes que foram se perdendo porque nós não semeamos. Perdoa-nos, Senhor, e que hoje, pelo poder do teu nome, comece um tempo novo na vida de cada pessoa, no nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Agora é só um minuto ainda. Deus vai colocar no seu coração uma semente que você vai plantar. Eu te peço, Espírito Santo, fala com cada pessoa a semente que Ele vai plantar nessa noite. Tu és Deus e Tu vais dirigir o nosso coração. Oh, aleluia. Fala com cada pessoa, Senhor, a semente que Ele vai plantar, a semente que ela vai plantar. Não tenha pressa, só um minuto mais.
Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Sim, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Assente-se um instante. Quantos conseguiram escutar a direção de Deus sobre uma semente que devem semear? Você sabe que eu não estou falando de uma oferta na igreja somente, não estou falando disso, eu estou falando de qualquer semeadura. Por exemplo, sabe o que Deus falou comigo? Deus me mandou semear na vida de uma pessoa. E eu vou semear na vida dessa pessoa. Eu já sei o que Deus me mandou fazer. Você conseguiu escutar a voz de Deus? Alguém aqui recebeu uma direção de Deus sobre uma semeadura que deve fazer? Só levante a mão para que eu saiba que você conseguiu escutar a voz de Deus. Isso. Glória a Deus, glória a Deus. Você sabe de uma coisa? Seja sensível. Já aconteceu comigo coisas incríveis. Simplesmente ouvi Deus dizendo: entregue isso, entregue aquilo outro. Tantas coisas. O que Deus me mandou fazer agora, por exemplo, é esvaziar minha carteira, entregando o dinheiro que é um dinheiro que eu recebi para uma pessoa. Ora, Deus não pode fazer isso? Sim ou não? Eu só peço a você que aprenda a ser um semeador, amém ou não? Amém ou não? Final de ano é uma oportunidade que nós temos de semear. Por isso estamos na campanha Semeando. Eu quero desafiar você, de todo o coração, a ser um semeador. Ser um semeador sobrenatural. Eu agradeço a Deus porque eu me tornei um semeador sobrenatural na minha família. Mesmo na família do meu pai. Eu me lembro um dia que meu pai ficou muito bravo porque ele e o meu sogro tinham se unido e eles tinham comprado um carro para mim. E eu doei aquele carro. E ele ficou muito bravo comigo. Mas hoje meu pai já entendeu. Deus é um Deus que faz milagres. Deus vai te levar a entregar coisas para Ele, a entregar coisas a outras pessoas. Deus vai te levar esse final de ano a ser um verdadeiro semeador, começando na tua própria casa. Amém ou não? Semeando na sua família, com seus parentes, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Porque Deus é fiel, mas Ele quer encontrar um semeador. Se Deus encontra um semeador, milagres acontecem. Ele te colocou num planeta chamado, como é o nome do seu planeta? E agora toda vez que você escutar o nome Terra, você vai pensar diferente, amém ou não? Terra mesmo, é terra. A gente faz o que quer. A gente pode viver no deserto, ou pode viver em Canaã, depende de nós. Ele deu a terra para a gente, e a gente faz o que quiser, amém ou não? Amém? Quantos estão visitando a igreja hoje? Levantem sua mão. Tem alguém visitando a igreja? Faz um sinal onde você está, você que está visitando a igreja. Eu quero orar pelos nossos visitantes.
eu vou pedir a você que está levantando a sua mão para vir aqui pertinho de mim, todos os nossos visitantes, e nós vamos fazer uma oração especial por você. Saia do seu lugar, venha aqui na frente. Se você trouxe um amigo ou uma amiga, venha com ele. Eu quero fazer uma oração especial pelos nossos visitantes. Todos os visitantes, eu peço que venham aqui pertinho de mim, por favor. Se você trouxe um amigo ou uma amiga, isso fica aqui pertinho, pode ficar aqui juntinho de mim. Quero fazer uma oração abençoando os nossos visitantes. Eu sei que Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Fica o mais na frente que vocês puderem para ajudar quem está chegando aí atrás. Isso. Graças a Deus. Hoje tivemos chegada de encontro de mulheres, né? Estou vendo algumas aqui, ó, até com um crachazinho aí do encontro, né? O tio do Ailton se encontra. Ah, o tio do Ailton se encontra aqui. Glória a Deus, amém. Quem mais que está visitando a igreja, chega aqui na frente, nós vamos orar. Tivemos 200 e tantas mulheres, foi isso mesmo? No encontro de mulheres, foi isso mesmo? Estava cheio lá? 214, acho que foi alguma coisa assim. Que tremendo, glória a Deus. Que bom. Vamos ter muitos encontros no ano que vem. Tem mais alguém que está visitando a igreja? Vem para cá, eu quero fazer uma oração, entregar a sua vida nas mãos de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Por favor, não converse agora. Não converse. E se você está aqui na frente, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço